Machado de Assis, repousando num silêncio profundo que ultrapassava o próprio tempo, despertou subitamente. Era como se tivesse saído de um longo sonho para um mundo que lhe parecia estranho e desconhecido. Ao abrir os olhos, sentiu uma sensação confusa e inquietante. Onde estava? Não havia o conforto das antigas casas cariocas, nem o burburinho das rodas literárias. Em seu lugar, vislumbrava uma cidade que parecia ter crescido para o céu, com prédios altíssimos de vidro e metal refletindo um céu artificialmente azul. O ruído das ruas, um constante zumbido metálico e de motores, misturava-se ao som de vozes abafadas que pareciam menos humanas, mais conectadas a pequenos dispositivos luminosos que as pessoas seguravam como se fossem prolongamentos de seus próprios corpos. Machado, o mestre da observação da alma brasileira, estava diante de um país que havia mudado radicalmente na forma, mas que guardava em si traços que ele reconhecia e outros que o deixavam preocupado. Ele caminhou pelas ruas largas e movimentadas, notando que as pessoas andavam apressadas, muitas com olhos fixos nas pequenas telas de seus aparelhos. Parecia um mundo onde a comunicação não tinha mais a profundidade dos diálogos que ele tanto valorizava. Os encontros literários, as conversas demoradas à luz de lamparinas, os debates que ardiam em paixões filosóficas e políticas, tudo isso parecia coisa de outro planeta. Em seu tempo, o Brasil era um país de poucas leituras, de poucos livros. A imprensa escrita, lenta e criteriosa, era um privilégio das elites. A cultura era elitista, sim, mas havia uma busca intensa pelo saber. Machado mesmo, nascido numa família humilde, lutou contra as barreiras para se tornar um dos maiores escritores do Brasil, tendo a Academia Brasileira de Letras como o pináculo de sua carreira e reconhecimento. A literatura era sua arma contra a hipocrisia, a ignorância e as injustiças que ele via ao seu redor. Mas agora, o que Machado via era um país muito maior, populoso e complexo, com acesso a informações em abundância, mas ao mesmo tempo mergulhado num oceano de superficialidade. A leitura não desaparecera, mas se transformara. A velocidade e a quantidade pareciam ter vencido a qualidade e o tempo de reflexão. Ele se perguntava se, no meio desse ruído ensurdecedor, as pessoas ainda conseguiam encontrar a essência das palavras, o sentido das histórias, o poder da literatura para mudar vidas e sociedades. Ao observar as crianças e jovens, conectados a mundos virtuais, ele sentiu uma mistura de esperança e tristeza. Esperança, pois o acesso à educação e cultura era hoje infinitamente maior do que em sua época. Tristeza, porque a profundidade parecia sacrificada no altar da rapidez e do consumo imediato. O Brasil de Machado era desigual e cheio de deficiências, sim, mas carregava uma chama de transformação que ele temia estar se apagando. Com o peso de sua visão crítica, Machado começou a pensar no que escreveria se estivesse vivendo nesse tempo. Teria o país evoluído em sua alma? Ou continuava preso a velhos vícios, agora disfarçados por tecnologias e discursos vazios? O despertar daquele gigante da literatura brasileira não era apenas físico. Era um convite à reflexão sobre o que o Brasil foi, o que é e o que poderia ser. Machado de Assis continuou a sua caminhada pelas ruas do Brasil moderno, absorvendo cada detalhe daquele novo mundo. Em sua época, poucos sabiam ler e escrever. A alfabetização era privilégio de poucos, e o acesso aos livros era restrito a uma elite que dominava a cultura com exclusividade quase aristocrática. A imprensa, ainda engatinhando, chegava às mãos do público em forma de jornais e folhetins impressos, que eram lidos em voz alta nas rodas sociais e cafés, enquanto os menos afortunados ouviam os relatos de histórias longas e densas, narradas por amigos e familiares. Machado mesmo tinha consciência do valor do livro. Para ele, ler era um exercício de liberdade, uma forma de se elevar acima das limitações sociais e encontrar nas palavras a possibilidade de transformação. Porém,
Ao observar o Brasil do século XXI, Machado notou um paradoxo. O acesso à informação se tornara praticamente universal. Milhões de pessoas tinham em mãos, a qualquer hora, um dispositivo que guardava milhares de livros, notícias e informações. A internet conectava o país inteiro, fazendo com que as barreiras geográficas e econômicas fossem superadas em parte. As bibliotecas digitais, o ensino à distância, as plataformas de conteúdo, tudo isso indicava um avanço inacreditável para quem vivia em um tempo em que cada livro era uma raridade. Contudo, o escritor percebeu que essa abundância não se traduzia em leitura profunda. As redes sociais pareciam governar o tempo das pessoas, que se alimentavam de mensagens rápidas, imagens chamativas e vídeos curtos. O texto que exigia paciência e concentração, aquele capaz de mergulhar o leitor em universos complexos e contraditórios, estava sendo substituído por conteúdos efêmeros, muitas vezes superficiais, que estimulavam mais o imediatismo do que a reflexão. Machado sentia uma pontada de tristeza, pois sabia que a cultura do seu tempo, ainda que limitada em quantidade, tinha uma qualidade que promovia a reflexão, o pensamento crítico e o debate intelectual. Ele se perguntou se, no meio desse turbilhão digital, ainda havia espaço para o silêncio que a leitura profunda exige. E se o Brasil, apesar do progresso tecnológico e social, não tivesse avançado no cultivo do espírito? No seu tempo, ele denunciava em seus textos a hipocrisia, a falsidade das aparências, as injustiças sociais e o comportamento contraditório dos brasileiros. Mas agora, ele se perguntava se as pessoas haviam mudado de fato, ou se continuavam presos a velhos vícios, agora camuflados por dispositivos que distraíam e fragmentam a atenção. Machado sabia que a verdadeira leitura é uma luta contra a ignorância, um ato de resistência contra o pensamento superficial. Ele desejava que o Brasil de hoje pudesse recuperar o prazer e a disciplina do livro, para que a nova geração não se perdesse na avalanche de informações e encontrasse nos textos o alimento necessário para entender a si mesma e seu país. O escritor via a leitura não só como um passatempo, mas como uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, mais crítica, mais humana. Nesse instante, Machado percebeu que o Brasil havia mudado muito, mas que o desafio de educar e despertar a consciência crítica continuava maior do que nunca. A violência e o espelho da alma brasileira. Machado de Assis seguiu sua jornada pelas ruas do Brasil moderno. E algo o chamou a atenção de forma quase cruel: o medo. No século XIX, a violência era presente, claro, mas tinha outras nuances. A escravidão ainda era legal, um sistema desumano que sustentava a economia e a estrutura social, e a repressão política era ferrenha. A criminalidade, quando existia, muitas vezes estava ligada à manutenção dessas estruturas injustas. A polícia, embora presente, agia de maneira rudimentar, e a justiça era lenta e excludente. No entanto, havia um certo controle social, ainda que repressivo, e a violência era, em grande parte, um problema das elites que mantinham o poder. Agora, Machado via um Brasil diferente. A criminalidade parecia uma sombra imensa que pairava sobre as cidades e os campos. Reportagens, televisões e as vozes que ecoavam nas redes sociais falavam de homicídios diários, de roubos, de violência policial descontrolada, de facções que disputavam territórios e vidas nas periferias. As favelas, que já existiam no seu tempo, tinham crescido de forma desordenada e perigosa. A sensação era de um país onde a violência parecia um monstro que escapara ao controle. Ele se questionava: como chegamos até aqui? Por que a violência aumentou tanto, se tantas conquistas sociais foram alcançadas? Será que a desigualdade, que eu denunciei em meus escritos, ainda não foi enfrentada de verdade? Machado sabia que o Brasil sempre carregou em seu âmago contradições profundas. Um país rico em recursos e cultura, mas também um lugar onde a exclusão social e o preconceito perpetuavam um ciclo de sofrimento.
A corrupção, tema frequente em suas crônicas, continuava presente, corroendo as instituições e alimentando a impunidade. A máquina pública, que deveria garantir segurança e justiça, muitas vezes parecia incapaz de proteger os cidadãos comuns. O medo era o sentimento dominante e a desconfiança entre as pessoas parecia ter aumentado. Para Machado, isso indicava que a alma brasileira continuava dividida, marcada pelas mesmas feridas do passado, talvez até mais expostas. No entanto, ele também via movimentos de resistência, pessoas que lutavam pela paz, pela educação, pela dignidade. Havia esperança na juventude que buscava transformar sua realidade, mesmo diante do caos. Machado sentia que, apesar dos desafios, o Brasil continuava em sua luta. Um país ainda em construção, que precisava de mais do que leis. Precisava de transformação moral, cultural e social. Ao terminar essa reflexão, o escritor percebeu que seu olhar sobre o Brasil contemporâneo não poderia ser apenas de crítica, mas também de esperança, pois a mudança, para ele, começava na coragem de reconhecer os erros e a vontade coletiva de superá-los. O comportamento das pessoas, a alma brasileira em transformação ou repetição. Machado de Assis, ao observar o cotidiano do Brasil moderno, refletiu profundamente sobre o comportamento de seu povo. Em seus escritos, ele havia retratado com maestria as contradições, as pequenas malícias, as hipocrisias sociais que permeavam a vida do brasileiro no século XIX. Naquela época, apesar de tudo, havia um código não escrito, uma certa etiqueta social rígida, um jogo de aparências e dissimulações que regia as relações humanas, sobretudo nas classes altas. A elite, muitas vezes, escondia seus vícios atrás de um verniz de moralidade e respeito. A falsidade e a ambição eram temas recorrentes em sua obra, pois Machado conhecia bem a alma dividida do país. Agora, no século XXI, Machado viu que o Brasil havia mudado no estilo de vida, mas não em seus vícios essenciais. A busca pelo poder, a ganância, a falta de empatia, o jeitinho, traços que ele considerava parte da natureza social brasileira, ainda estavam vivos, porém, revestidos de outras formas. O comportamento que antes era velado, agora estava escancarado, potencializado pelas redes sociais, onde julgamentos rápidos e cancelamentos públicos mostravam tanto a agressividade quanto a fragilidade de uma sociedade que busca aceitação, mas se perde em conflitos internos. Machado observou as multidões nas ruas, as pessoas imersas em seus celulares, discutindo em pequenos grupos, muitas vezes polarizadas por opiniões extremas. No passado, as disputas políticas e ideológicas eram travadas em salões literários ou cafés, de forma mais elegante, apesar da violência velada. Hoje, eram públicos e muitas vezes agressivos, permeados por discursos inflamados e intolerância. A paciência e o diálogo, tão importantes para a construção de consensos, pareciam estar em extinção. Por outro lado, ele também via uma força criativa e uma pluralidade cultural nunca antes imaginada. As manifestações artísticas, as expressões populares, a música, a literatura digital, a valorização de identidades diversas mostravam que o Brasil estava em constante transformação. Se por um lado a intolerância crescia, por outro havia um esforço visível de inclusão e reconhecimento da diversidade. Machado ponderou se a essência do brasileiro havia mudado ou se a tecnologia e a modernidade apenas revelavam o que sempre esteve ali, oculto ou camuflado. Ele sentiu que o Brasil continuava a lutar consigo mesmo, entre o velho e o novo, entre o orgulho e a vergonha, entre a esperança e o desânimo. Ele sabia que o papel da literatura, como na sua época, era fundamental para ajudar o povo a se conhecer, a enxergar suas contradições, para que pudesse um dia superar suas limitações. O escritor sentiu um misto de tristeza e esperança. Tristeza porque os mesmos problemas ainda existiam. Esperança porque a consciência crítica
parecia ganhar novos espaços. Com essa reflexão, Machado de Assis entendeu que o Brasil nunca foi uma nação estática, mas um organismo vivo, que sofre e cresce, e que uma mudança verdadeira depende de um esforço coletivo para cultivar valores que vão além da superfície. O olhar de Machado sobre a política e as instituições brasileiras. Machado de Assis, ao se comparar com o Brasil contemporâneo, logo voltou seu olhar crítico para a política e as instituições que moldam o país. Em sua época, a política brasileira era marcada por disputas de poder entre oligarquias, uma democracia ainda incipiente e limitada a poucos. A corrupção, embora presente, se manifestava de formas distintas, quase sempre velada, mas não menos corrosiva. O sistema político, dominado por uma elite branca e abastada, pouco se preocupava com o bem-estar da maioria, sobretudo dos negros recém-libertos e das classes populares. Hoje, o escritor viu que, apesar do avanço formal da democracia, com o voto universal e o reconhecimento de direitos, a política brasileira continuava envolta em um ciclo vicioso de corrupção, escândalos e crises institucionais. A alternância de poder nem sempre fez com que a mudança fosse efetiva, e a desconfiança popular nas instituições era uma sombra que pairava pesada sobre o país. Machado lembrou-se de suas crônicas, que denunciavam o jogo sujo do poder, e descobriu que, se a superfície havia mudado, as raízes do problema permaneciam incrustadas. As redes sociais desempenhavam um papel ambíguo nesse cenário. Por um lado, permitiam o acesso à informação e à mobilização popular. Por outro lado, intensificaram a polarização e a propagação de notícias falsas, prejudicando o debate democrático. Machado disse que se uma classe política estava preparada para lidar com esse novo mundo de comunicação instantânea e vigilância urbana, ou se continuava a agir segundo velhos padrões, resistindo às mudanças que o Brasil tanto ajudou. Ao observar as manifestações, os protestos e as discussões acaloradas que dominavam as ruas e as redes, o escritor percebeu que a insatisfação era profunda, alimentada por anos de desigualdade, falta de oportunidades e promessas não cumpridas. Mas ele também notou uma semente de esperança. Jovens engajados, movimentos sociais vibrantes e uma sociedade civil cada vez mais ativa, buscando construir um país mais justo. Machado refletiu sobre o papel do intelectual e do artista diante desse quadro. Para ele, era essencial que a literatura, a arte e a crítica permanecessem vigilantes, expondo as contradições do poder e inspirando a mudança. A política, pensou ele, só se renovaria verdadeiramente se a população conquistasse consciência e protagonismo, e se os governantes fossem cobrados com rigor e ética. Ao fim dessa reflexão, Machado concluiu que o Brasil moderno era um país de contradições, que avançava e retrocedia ao mesmo tempo, mas que, acima de tudo, precisava de coragem. Coragem para enfrentar seus fantasmas históricos e construir um futuro à altura dos seus sonhos. Educação e literatura. O coração pulsante do Brasil que Machado sonhou. Machado de Assis, ao caminhar pelas avenidas modernas, não podia deixar de notar um aspecto que sempre lhe foi caro: a educação. Para ele, a formação do cidadão, o hábito da leitura e o acesso à cultura eram as bases para um país mais justo e mais consciente de si mesmo. No século XIX, a educação formal ainda era privilégio de poucos e a maioria da população era analfabeta. O Brasil daquela época era um país que começava a sair das trevas da ignorância, mas com passos lentos e inseguros. Agora, vendo a nação no século XXI, Machado observava que o acesso à educação havia se ampliado, com milhares de escolas, universidades e tecnologias que levavam o conhecimento até os lugares mais remotos. A internet e os dispositivos digitais democratizaram o acesso à informação, permitindo que qualquer pessoa pudesse aprender e se desenvolver, se quisesse. No entanto, o escritor sentia uma ambiguidade inquietante.
Apesar do avanço quantitativo, a qualidade da educação ainda enfrentava muitos desafios. Muitos brasileiros, mesmo alfabetizados, estavam longe de ter uma leitura crítica do mundo, da política e da própria cultura. Machado pensou no que teria escrito sobre isso. Ele, que usava a ironia e o realismo para desnudar as fraquezas humanas, certamente apontaria as contradições da realidade atual. Talvez diria que o Brasil moderno, com todo o seu progresso tecnológico, ainda luta para despertar o gosto pela leitura que ele tanto valorizava. O hábito de ler, tão comum entre as elites da sua época, parece ter se perdido ou se transformado em algo fragmentado, em meio à avalanche de informações superficiais e distrações digitais. Além disso, o escritor refletiu sobre a literatura brasileira contemporânea. Ele viu que o país continuava a produzir grandes nomes que falavam da diversidade, das tensões sociais, das angústias e dos sonhos do povo. A voz do povo, antes silenciada, agora tinha muitos canais para se expressar. Contudo, Machado também notou a existência de um certo desencanto. Uma disputa acirrada pelo espaço cultural, onde o consumo rápido muitas vezes prevalecia sobre a reflexão profunda. Machado de Assis imaginou que, mesmo diante de todas essas mudanças, o Brasil continuava a ser um país que precisava urgentemente de mais leitores críticos, que não apenas consumissem histórias, mas que questionassem, analisassem e buscassem a verdade por trás das aparências. Ele concluiu que o futuro do Brasil estava intimamente ligado à sua capacidade de fomentar uma educação que promovesse a liberdade do pensamento e a valorização da cultura, pois somente assim o país poderia sonhar com uma verdadeira transformação social. E você, o que tem feito para cultivar esse hábito de leitura e reflexão? Que livro você leu que mudou sua forma de ver o mundo? Compartilhe suas experiências e vamos juntos construir um Brasil mais consciente e crítico, como Machado de Assis sempre desejou. A criminalidade e a segurança. Ecos do passado em um Brasil contemporâneo. Machado de Assis, ao se deparar com a realidade da criminalidade no Brasil atual, viu um retrato muito diferente daquele que conhecera em sua época, mas que, de certa forma, ainda carregava ecos do passado. No século XIX, o país era marcado por crimes que refletiam as desigualdades sociais profundas, roubos, pequenos furtos, violência doméstica, mas também o medo constante da repressão violenta e da injustiça seletiva. A segurança pública era frágil, e o sistema judiciário muitas vezes privilegia os poderosos, enquanto a maioria sofria sem proteção nem voz. Nos dias de hoje, a criminalidade no Brasil é um problema complexo e multifacetado, que vai muito além das ruas. Envolve tráfico de drogas, corrupção, violência urbana, milícias e um sistema carcerário superlotado e falho. Machado percebeu que a violência que testemunhou no passado, mesmo que menos ostensiva, tinha se tornado um monstro muito maior e mais cruel, capaz de engolir vidas e perpetuar ciclos de exclusão e medo. A sensação de insegurança estava entranhada no cotidiano das pessoas, que vivem muitas vezes sob o medo constante de perderem suas casas, suas famílias, sua dignidade. No entanto, Machado também notou algo curioso. Apesar do crescimento da criminalidade, o comportamento violento não era exclusivo das margens da sociedade. Corrupção, agressões e injustiças aconteciam em todos os níveis, como uma chaga profunda que atravessava as camadas sociais. Isso o levou a refletir sobre a raiz do problema, não apenas a ausência de segurança pública eficaz, mas também a falência ética e moral que persiste em diferentes esferas. O escritor sentiu que a criminalidade no Brasil era um sintoma de problemas maiores: a desigualdade social extrema, a falta de oportunidades, a ausência de educação de qualidade e a falha em construir uma cultura de respeito e cidadania. Para ele, era imprescindível olhar para o problema com olhos de compaixão
mas também de rigor, entendendo que o combate à violência exigia um esforço coletivo e uma transformação profunda da sociedade. Machado de Assis concluiu que o Brasil, assim como em seu tempo, continuava a conviver com suas sombras e que apenas com consciência, justiça e solidariedade poderia se libertar delas. Era um convite à reflexão e à ação, para que as próximas gerações pudessem viver em um país mais seguro e humano. E você? Como tem agido diante dessa realidade? Que passos podemos dar juntos para construir uma sociedade mais justa e segura? Deixe sua voz ser ouvida, compartilhe suas ideias, inspire mudanças. O futuro do Brasil depende da ação de cada um de nós. Machado de Assis e o Brasil do futuro. Um convite à transformação. Machado de Assis, ao se despedir deste século XXI, tão diferente do seu tempo, sentiu uma mistura profunda de perplexidade, tristeza e, ao mesmo tempo, uma tênue esperança. Observou que o Brasil moderno, apesar dos enormes avanços tecnológicos e da expansão do acesso à informação, ainda carrega as mesmas dores, as mesmas contradições que ele tão brilhantemente retratou em suas obras. A desigualdade social, a injustiça, a corrupção e a violência permanecem, como se fossem feridas abertas que o tempo ainda não curou. No entanto, Machado também percebeu que algo novo pulsa nesse Brasil. Vozes que não se calam, movimentos que buscam justiça, jovens que querem mudar a realidade, cidadãos que tentam construir uma nação mais justa e mais humana. Ele sabia que nenhuma transformação verdadeira nasce do silêncio, do conformismo ou do medo, mas da coragem de olhar para as próprias fraquezas e trabalhar para superá-las. Machado de Assis sabia que as palavras têm poder. Poder para transformar, para despertar consciências, para denunciar injustiças. Por isso, ele convidaria cada ouvinte a cultivar o hábito da leitura, do pensamento crítico, do diálogo respeitoso. Porque só através do conhecimento e da empatia é possível romper o ciclo das desigualdades e da violência e construir uma sociedade onde todos possam viver com dignidade. Em suas obras, ele mostrou que a verdadeira mudança começa dentro de cada indivíduo, no reconhecimento de seus próprios erros, no esforço para melhorar, no compromisso com o bem coletivo. E é essa lição que o Brasil precisa resgatar para se reinventar e avançar. Ao fechar os olhos, Machado de Assis fez um último pedido: que não deixemos a indiferença vencer, que não aceitemos a mediocridade como destino, que sejamos protagonistas da história que queremos viver. E você, diante desse convite, está pronto para agir? Está disposto a ser parte da transformação que o Brasil tanto precisa? Comece hoje. Leia mais, questione mais, envolva-se mais. Compartilhe este relato. Inspire outras pessoas a refletirem e agirem. Porque a verdadeira mudança depende da ação de cada um. E o futuro do nosso país está em nossas mãos.